Caros alunos do TPG, matriculados aí na disciplina de Tópicos Especiais Interdisciplinares 9, onde nós estamos fazendo uma revisão geral, né, de todo o curso, né, um resumo de tudo aquilo que vocês viram. E eu sou o professor Alberto Aguirre, fui o primeiro coordenador aí do curso de Processos Gerenciais, trabalhei aí até o ano passado. Agora estou aposentado, mas continuo aqui trabalhando em outros setores, né, em outros cursos aqui da universidade. E eu fui o professor da disciplina aí de Gestão Contábil de Custos e Preços. Então nós vamos fazer uma revisão dessa disciplina, visando, quer dizer, a ideia inicial era prepará-los para o ENAD, né, mas graças a Deus não vai ter ENAD para vocês. Mas nada impede a gente dar uma revisada, né, para destacar os pontos importantes. Como ninguém de vocês é contadores, então nós vamos fazer uma revisão bastante simples para os pontos principais, visando só recordar, né, os princípios básicos, os princípios mais importantes, né, da gestão de custos, né? A gente engloba, né, nessa disciplina não só a contabilidade, não só contabilidade de custos, não só a contabilidade gerencial, mas todo o conjunto que leva para a tomada de decisão, né? Para aproveitar as informações disponibilizadas pela contabilidade para fazer a melhor gestão da empresa. Ok? Então vamos começar. Então, nesse primeiro vídeo, que serão 5 vídeos, né, nessa disciplina, né, de gestão de custos, nós vamos pegar esse vídeo, algumas noções de contabilidade básica para a gente entender até chegar em contabilidade de custos. Então vamos lá rever estas noções. Primeiro, o que é contabilidade? Hoje, contabilidade é um ramo do conhecimento que identifica, avalia, registra, acumula e apresenta tudo aquilo que acontece numa empresa, né? Ou numa entidade, ou numa organização, independente do ramo, independente se ela é do primeiro, segundo ou terceiro setor. Mas em todas essas empresas ou organizações, o objetivo é permitir que qualquer tomada de decisão que tenha que ser feita, ela dê todas as informações para que a qualidade dessa tomada de decisão seja a melhor possível, né? Quem que é o pai da contabilidade? É o monge e matemático italiano Luca Bartolomeo Pacioli, que em 1494 lançou um livro, Summa di aritmetica, geometria, proporzioni e proporzionalità, na qual um capítulo tratava sobre contabilidade. Foi o primeiro que escreveu, ou que nós temos registro histórico, né, de a dupla entrada, também conhecida como método das partidas dobradas, né, onde há um equilíbrio, né, por isso que fala desse balanço, tá, equilibrado, entre débitos e créditos. Quem foi Luca Pacioli, então? Ele era um monge, cuidava, né, de uma organização religiosa, e ele percebeu que toda essa parte administrativa, né, de entrada e saída de dinheiro, tinha sempre os dois lados, né? Da onde vinha o dinheiro e para onde ia o dinheiro. Então, disso ele fez o débito e o crédito, né? O balanço, né? Sempre tem duas partidas, né? Ou dois lançamentos, né? E praticamente 500 anos atrás, de lá para cá, praticamente nada foi acrescentado em termos de princípios. Os princípios são tão básicos, tão simples, tão objetivos, que nada praticamente foi incorporado, apenas foram sofisticados, né, a alguns conceitos a mais. Bom, da concepção então da contabilidade, né, lembrando que os fenícios também, os antigos egípcios, ou mesmo os romanos, os vikings, também tinham uma contabilidade bastante primária para controlar, né, os seus bens, o seu gado, né, a contagem deles. Mas então, até a Revolução Industrial, o que a gente tinha de contabilidade? É a contabilidade geral ou financeira, né, também conhecida como financeira,
que era focada nas atividades mercantis, praticamente era o comércio, compra e venda, mais nada. E como é que era feito, né, essa apuração do exercício, né? Fechava o ano, fechava o período, né, o mês, a semana, eh, e o empresário queria saber se tinha de resultado, o que ele tinha de resultado, né? Então, como é que era feito isso? Ele fazia simplesmente os valores do estoque inicial, mas os valores das compras, tirando o valor do estoque final, ele tinha o custo da mercadoria vendida. Desse custo, né, que ele deduzia do seu faturamento bruto, ele chegava ao lucro bruto, de lá tirava as despesas para as suas vendas, né? Ele tinha o lucro líquido. Com o advento da Revolução Industrial, quando começou o processo industrial, que tinha muito mais fases e requeria muito mais informações, precisou-se um detalhamento muito maior, né, para realmente se apurar o custo, né, da fabricação. Então, para a gente entender os conceitos, contabilidade é um instrumento utilizado pelas organizações que fornece todas as informações úteis, né, para a tomada de decisão, seja dentro da empresa, seja fora da empresa. Então, tudo que acontece, uma compra, uma venda, um pagamento de salário, uma valorização de algum ativo, uma venda, uma compra, uma perda, tudo isso é anotado, né? Cabe à contabilidade fazer todas essas anotações. Com o tempo, o governo também começa a utilizar dessas informações para cobrar os seus impostos, né? E aí passa a ser obrigatória a contabilidade, né, para as empresas, né? Então, é uma ciência também que estuda as situações patrimonial, financeira e econômica da empresa e que elabora todos os resultados que resumem a situação dessa organização. Como é que ela está bem, ela é lucrativa, ela é deficitária, enfim, como é que está esse aspecto, né? Tudo resumido na parte financeira, dos valores. Com a evolução, então, né, com a sofisticação e a necessidade, né, do desenvolvimento das organizações, a contabilidade geral ou contabilidade financeira foi se especializando em vários ramos de atividade. Então, hoje nós temos a contabilidade comercial, industrial, a pública, bancária, hospitalar, agropecuária, securitária e outras mais, conforme o ramo ou atividade da empresa. Quem que usa as informações da contabilidade? Praticamente todos, né? E fora da empresa, fornecedor, quer saber como é que está a empresa para vender, se eu vou receber ou não, será que eu vou ter problemas ou não? O banco, né, para oferecer empréstimos ou para dar empréstimos, vai ver como é que está a situação da empresa, sindicatos, órgãos de classe, governo, né, muito interessado como é que é a empresa para poder tributar. Os concorrentes, quer saber como é que está a empresa, os funcionários também, né? Será que eu vou receber o salário no final do mês? Será que eu vou estar empregado aqui o ano que vem? E investidores que querem saber a parte de rentabilidade dessa empresa, da lucratividade dessa empresa, né? E os principais usuários são os tecnólogos em processos gerenciais e administradores que fazem a gestão dessa empresa. E são os principais usuários. Eles usam direto a contabilidade em todas as suas atividades. Bom, a contabilidade tem como objetivo principal ou análise, né, do patrimônio. O que é o patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma organização, né, que a gente vai chamar de pessoa física ou jurídica. Muito bem, o patrimônio é constituído de bens. O que são bens? São coisas úteis que satisfaçam as necessidades humanas das empresas e que podem ser avaliadas economicamente. Os bens podem ser classificados como bens materiais ou tangíveis, aqueles que têm corpo, matéria, física, né? Podemos ver, enxergar, pegar. E esses bens materiais podem ser divididos em bens móveis, aqueles que podem ser movidos do lugar sem se danificar, e bens imóveis, aqueles que não podem ser deslocados, né? Sem o risco de estragarem, né? Então, basicamente, bens móveis e bens imóveis. E também temos os bens imateriais, ou seja, os intangíveis, aqueles que não têm uma existência física corpórea, mas eles representam valor, né? Como uma aplicação de capital,
e direitos de propriedades. Então, exemplos de bens imateriais, um software, marcas que a empresa utiliza, patentes para fabricar produtos, direitos autorais, ponto comercial, fundo de comércio, ações de outras empresas, etc. Ou seja, são valores que não dá para olhar, pegar, mas que têm valor. E também nós podemos dizer que o capital intelectual, o nome da empresa, né, não podem, não conseguem ser registrados pela contabilidade tradicional. Aqui cabe um exemplinho bem simples. A Microsoft é uma empresa que vale bilhões de dólares hoje, mas de bens materiais ela não tem muita coisa, né? O grande valor dela, vamos dizer assim, 90% do valor dessa empresa os bens imateriais, né? A competência em fabricar softwares, programas, etc, etc. Né? Tudo imaterial, ok? Bom, outro componente do patrimônio são os direitos. O que são direitos? São valores que a empresa, né, ou pessoa física, tem para receber de terceiros, né, pessoal fora da empresa, como clientes, inquilinos, etc. Também podem ser valores da propriedade da entidade que se encontram em posse de terceiros. Por exemplo, eu posso fazer um aluguel do imóvel, eu posso fazer venda a prazo, então já entreguei para o meu cliente a mercadoria e eu tenho um direito de receber dele o valor dessa mercadoria vendida, aplicações financeiras, empréstimos e etc. Também são nessa linha. E as obrigações é o outro lado da moeda, são todos os valores que a entidade tem que pagar, tem que devolver a terceiros como fornecedores, né, das compras a prazo, os proprietários dos imóveis, das máquinas alugadas, etc., os empregados que eles trabalham durante o mês e são pagos no outro mês. Pagamento para bancos de empréstimos, por exemplo, impostos, né, que ainda não foram pagos. Normalmente as obrigações se originam de operações da empresa, de compras a prazo, de transações como aluguéis, empréstimos, contratações e etc. Okay? Bom, como é que eu organizo o meu patrimônio? Eu preciso colocá-los em lugares onde eu possa visualizar. Esta é a grande sacada da contabilidade, é você visualizar através de demonstrações como é que está a empresa, né? Então eu organizo, né, de um lado, que eu vou chamar de ativo, tudo que são os bens e todos os direitos que a empresa tem para receber. Então é um recurso que a empresa vai controlar. Tudo isso, né, é fruto de atividades realizadas no passado ou no presente, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos dessa entidade. E o passivo também é a soma de todas as obrigações, também a gente pode chamar as obrigações de exigível, né, aquilo que pode ser cobrado, ou de capital de terceiros, ou seja, a empresa usa o capital de terceiros para poder fazer as suas operações. Então, é uma obrigação que a entidade tem hoje, derivada de algumas coisas que já se passaram, né? Por exemplo, compras que eu fiz anteriormente, compras a prazo, salários, impostos, né? De um mês eu pago no outro mês, e essa liquidação vai resultar na saída desses recursos que geram, né, benefícios econômicos, né? Talvez todos, menos os impostos. E o patrimônio líquido é a diferença entre os valores do ativo e do passivo. Então, para a gente conhecer se a empresa está bem, ou seja, se ela tem alguma riqueza líquida, alguma coisa que ela não deve, né? Isso daí é o patrimônio líquido, ok? Ou também a gente pode chamar de situação líquida. É aquilo que sobra depois, né, da entidade pagar tudo o que deve, né, todas as suas obrigações. Aquilo que sobra são os seus
valores líquidos, né? Ou sua situação líquida, o seu patrimônio líquido. Como é que eu formo patrimônio líquido? Basicamente, ou através de investimentos, né? Formação do capital, onde os proprietários, os acionistas ou investidores compram, né? As cotas ou quinhões ou participações, ou então dos lucros que a empresa vai dando, né, que a gente vai acumulando, quer dizer, que a organização vai acumulando para poder investir, né, nas suas operações. Então, a equação fundamental do patrimônio, então atentem bem para essa equação, ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Ok? Guardaram? Como é que eu faço então para representar graficamente um balanço patrimonial? Então, o balanço patrimonial, né, conforme já percebia Luca Pacioli, é o equilíbrio entre o que a empresa tem e o que a empresa deve. Então, o ativo é igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido, né? Então, tudo isso está equilibrado. Então, nós vamos ver por quê. Bom, o ativo, que é o lado esquerdo do balanço patrimonial, vai reunir todos os bens e todos os direitos que a empresa ou organização tem. Ou seja, onde está aplicado o dinheiro dessa organização, dessa empresa. Do lado direito do balanço patrimonial, nós temos o passivo, a parte de cima, onde estão relacionadas todas as obrigações com terceiros, ou seja, todos os valores que nós devemos pagar aos terceiros, por compras, por impostos, por salários, por empréstimos, financiamentos, etc. E na parte de baixo deste lado direito do nosso balanço, nós temos o patrimônio líquido, que vai resumir todas as obrigações que nós temos com os acionistas. Ok? Muito bem. Então, toda a contabilidade ela vai reunir, vai agrupar, vai selecionar, vai analisar tudo que acontece dentro da empresa e vai resumir nas suas demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. Qual que é o objetivo destas demonstrações contábeis? É dar as informações, seja interna ou externamente, ou seja, para a administração da empresa, para os investidores, financiadores, fornecedores, bancos, governo, etc., no seu processo de decisão de investimento, no seu processo de decisão de crédito e de alocação de recursos. Através dessas demonstrações, qualquer um pode enxergar de onde veio o dinheiro e aonde foi aplicado. E com isso a gente pode, através dessas demonstrações, enxergar de uma maneira rápida e fácil como é que está a empresa. Nós temos 4 demonstrações principais. O balanço patrimonial, nós já vimos alguma coisinha, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e as demonstrações dos fluxos de caixa. Então vamos ver cada uma delas. No balanço patrimonial, a gente já viu que do lado esquerdo, ou seja, do lado do ativo, nós temos nossos bens e direitos, né? Eles estão misturados aí. E do lado direito, nós temos o passivo, né? Que são as obrigações para com terceiros, e o patrimônio líquido, que são as obrigações com os próprios acionistas, ou seja, o dinheiro da própria empresa. Tá? Então, o que é o balanço patrimonial? A gente poderia comparar um balanço patrimonial como se eu tivesse uma máquina fotográfica especial e eu fosse na frente da empresa, tirasse uma fotografia e aparecesse nessa configuração. Os bens e direitos de um lado e as obrigações do outro. Okay? Daqui a pouco a gente dá mais detalhes. Segunda demonstração, que é a demonstração do resultado do exercício, ela vai mostrar se nesse período, né, normalmente é mensal,
se a empresa, a organização, teve um resultado positivo, lucro, ou se ela teve um resultado negativo, um prejuízo. Ou, em casos raros, se empatou. Então, como é que eu chego nessa demonstração? Vocês viram que o balanço mostra uma coisa. A DRE mostra se houve lucro ou prejuízo. Como é que eu chego nesse resultado? Eu pego a minha receita bruta, o meu faturamento bruto do período do mês, por exemplo, tiro o custo da mercadoria vendida, vou ter o lucro bruto. Tiro as despesas operacionais, seja aqueles gastos que eu tive com a operação da empresa, e chego no lucro operacional. Aí eu vou tirar as despesas não operacionais, aquelas que não tiveram nada a ver com a operação, com a atividade final da empresa, somar com eventuais receitas não operacionais, por exemplo, um lucro numa aplicação financeira sobre um dinheiro que apliquei no banco, então essa receita é uma não operacional, não teve nada a ver com a operação, com a atividade final da empresa. Aí eu tenho lucro antes do imposto de renda. Aí eu tiro o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido e, como resultado final, tenho lucro líquido ou prejuízo. Então, a destinação desse lucro líquido é para ser dada ou distribuída, vamos dizer assim, aos acionistas, ou fica na empresa para aplicar, né, nas suas atividades operacionais, ou fica como reserva para algum investimento, alguma outra coisa que ela queira fazer no futuro. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Agora eu vou ver como é que está se comportando o patrimônio líquido ao longo do ano. Então eu pego meu saldo inicial, que seja de capital, reservas e lucros acumulados, onde eu tenho o total do meu patrimônio líquido. Eu vou somar o lucro, eu vou tirar a distribuição desse lucro na forma de dividendos e uma parte. Nós estamos vendo aí que nós tivemos um lucro de 60 mil, mas eu distribuí 55 aos acionistas, então eu tenho mais 5 mil sobrando que estão sendo lançados como reservas. Então, meu capital inicial era de 300, no final do ano é 300, as reservas eram de 45 mil no começo do ano, né, no final do ano de 50. Então, temos aí o nosso patrimônio líquido de 350 mil. Okay? Então, ele mudou, ele tinha 345 mil no início do período e no final do período 350. Ok? Só para enxergar como é que se comportou, né, o patrimônio líquido durante o período. Demonstração dos fluxos de caixa é para saber para onde que foi destinado o dinheiro. Então, nós tivemos aí um faturamento de 550 mil, pagamos 250 mil de salários, pagamos 160 mil de aluguel, e de água, luz, telefone, 60 mil. Então, tivemos um sobra de caixa de 80. Depois nós compramos terrenos e máquinas, que deu 55 mil. Depois eu peguei mais 13 mil de empréstimos, paguei 55 mil de dividendos, então estou aí com 42 mil negativos. Eu tinha 80 mil, saiu 55, saiu 42, estou com menos 17 mil. Eu tinha um saldo inicial de 62 mil, então eu tenho ainda, né, uma sobra de caixa, né, ou um fluxo de caixa positivo de 45 mil, ok? Então, estamos aí nesses demonstrativos aí, ok? Tranquilos? O que a gente vai falar, basicamente, é do balanço patrimonial que a gente usa mais. Então, agora nós vamos entrar no detalhamento do nosso balanço patrimonial. Primeiro, falando do ativo circulante. Então, o ativo está dividido em duas partes, né? O ativo circulante é tudo aquilo que vai ser convertido em dinheiro ou que vai ser utilizado na operação até o final do próximo exercício. Então, em contabilidade, o curto prazo é até o final do próximo exercício. Então, nós estamos no ano de 2021. Então, tudo aquilo que vai acontecer até 31 de dezembro de 2022 é curto prazo e estará assinalado, registrado no ativo circulante.
E a gente organiza essas contas por ordem de liquidez. A que é mais líquida, ou seja, aquela que vai se transformar mais rapidamente em dinheiro, ou já é dinheiro, fica mais para cima, e o menos líquido, aquele que vai demorar mais para se transformar em dinheiro, vai ficar mais abaixo. Então, nós temos aqui um exemplo em que o nosso ativo circulante soma 135.748 e as componentes, as suas contas, né, que o compõem, né, o disponível, entenda-se caixa, né, o dinheiro que está na empresa, e bancos. Então, já é dinheiro, né? Então já está lá em cima. Depois, o mais líquido, em seguida, é contas a receber dos clientes. Então, eu fiz vendas a prazo, já tenho a data para receber desses clientes. Terceira conta, nessa ordem, é estoques, porque o estoque primeiro precisa ser vendido e depois recebido. Impostos a recuperar são coisas que às vezes demoram um pouquinho mais. Outros créditos também que podem demorar um pouquinho mais. E despesas do exercício seguinte, né, que só vão ser mexidos isso aí no ano que vem, então estão lá. Ok? Então a gente olhando as contas, aqui está em cima já é dinheiro ou vai se transformar mais rapidamente em dinheiros que estão mais para baixo, né, vão demorar um pouco mais para ser convertidas em dinheiro. O ativo não circulante são todos os bens e direitos que vão ser transformados em dinheiro depois de 31 de dezembro de 2022, ou seja, depois do final do exercício seguinte. Principais contas, realizável a longo prazo. Então, são todos os direitos, né, basicamente com as vendas a prazos, que vão ser recebidas depois do final do exercício seguinte. Os investimentos nas aplicações, que também vão ser vencidas, estarão vencidas, né, depois do final do exercício seguinte. Imobilizado, né, que é a infraestrutura, terrenos, máquinas, equipamentos, computadores, móveis, utensílios, instalações, etc., que não é parte operacional, então não deve ser transformado em dinheiro. Talvez só para você vender um obsoleto ou qualquer outra coisa desse tipo, né? Nós temos depois os intangíveis, que são os bens ou direitos incorpóreos, né? Como, por exemplo, marcas, patentes, direitos de exploração, software também, que a empresa utiliza, mas não é objetivo de venda. Ok? Também apresentado do mais líquido para cima para o menos líquido para baixo. E do lado direito, passivo circulante, são todas as obrigações que vencem, o que eu tenho que pagar, até o final do exercício seguinte. Compreende as obrigações que a entidade possui com terceiros. Então, contas a pagar, fornecedores a pagar, impostos a pagar, salários a pagar, empréstimos a pagar, financiamentos a pagar. Então, quando tem o finalzinho a pagar, a gente já sabe que é obrigação. Também a ordem de apresentação. As que estão em cima é aquelas que eu tenho que pagar mais rapidamente, e as que estão mais para baixo eu tenho maior prazo, né? Ou seja, o vencimento é mais tarde. Ok? Passivo não circulante, também a mesma coisa na comparação com ativo, é tudo aquilo que eu tenho que pagar depois do final do exercício do ano seguinte. Ok? Na mesma consideração. Os que eu pago, os prazos de vencimento maiores e mais próximos estão em cima e os mais longínquos estão mais para baixo. E o patrimônio líquido, também conhecido como situação líquida ou riqueza líquida, ou também, segundo alguns autores, o não exigível, representa os recursos da empresa ou dos proprietários da empresa. As contas principais do patrimônio líquido é o capital social, as reservas ou os lucros ou prejuízos acumulados. Ok? Bom, aqui está, né, a estrutura aí, né, do circulante, né, do ativo, disponibilidade, caixa bancos, direitos realizáveis, contas a receber, estoques e despesas dos exercícios seguintes, né, despesas antecipadas. Né. E o não circulante realizável a longo prazo, aquele que eu devo transformar em dinheiro depois do
final do exercício do ano seguinte, os investimentos imobilizados e o intangível. Nos circulantes, as contas a pagar genericamente. No não circulante, o exigível a longo prazo, também as contas a pagar. E no patrimônio líquido, aquilo que a gente não vai pagar, que é o capital fica dentro da empresa. E os lucros que, se forem distribuídos, aí é outra história, senão ficam lá no patrimônio líquido. Como é que eu faço, né? Então, imagine, esta linha aqui representa a divisória do ativo circulante e o ativo não circulante. Vamos lá entender alguma coisinha aqui. Se eu tenho essa configuração, o meu ativo circulante é igual ao valor do passivo circulante. Então, tudo aquilo que se transforma em dinheiro no curto prazo pode pagar o passivo a curto prazo, né? Se nós temos uma situação dessa, quer dizer, tudo aquilo que vai se transformar em dinheiro não será suficiente para pagar as minhas obrigações no curto prazo. O ideal é que o meu ativo circulante seja maior que o passivo circulante. Quanto maior for esta diferença, tanto melhor para a empresa. Okay? Então, os administradores têm que se preocupar com isso, né? Por quê? Se eu pego o capital de terceiros daqui para investir aqui, então eles devem. Então eu faço uma compra a prazo, que dá tempo de eu receber, vender, receber do meu cliente, para depois pagar o meu fornecedor. Então eu preciso de pouco capital de giro. Se eu trabalho com uma empresa que precisa de muita estrutura, eu preciso ter bastante ativo circulante. Ok? O meu financiamento de longo prazo pagaria alguma coisa daqui, do meu imobilizado, por exemplo. E os meus recursos que eu não tenho que pagar, meu capital, é para dar estrutura para a empresa. Eu não tenho que devolver ninguém, então é importante que eles sejam de longo prazo. Ok? Deu para entender? Então, continuando. Lançamentos contábeis. Então, como é que funciona a contabilidade? Só para vocês terem uma ideia rapidamente. Então, tudo o que acontece na empresa, qualquer coisa que se compra, que se vende, que entra, que aconteça, é registrada pela contabilidade nas suas inúmeras contas, de acordo com o plano de contas aí da entidade. Tá? Então, nós temos fatos administrativos e atos administrativos, ou fatos contábeis e atos contábeis. Os fatos são aqueles que afetam o patrimônio. Então, uma compra vai afetar o patrimônio, vai mudar o patrimônio, né? Então, eu fiz uma compra a prazo, eu vou aumentar o meu passivo em fornecedores a pagar e aumento o meu ativo em estoque, por exemplo. E atos administrativos, eles não afetam o patrimônio. Então, eu faço uma contratação do empregado, assino um contrato, dou um aval, faço um orçamento, isso não vai repercutir em nada na empresa, pelo menos agora. Agora, eu fiz a admissão do empregado no final do mês, ou no começo do outro mês, eu tenho que pagar. Aí já é um fato, ok? Mas o ato de admiti-lo não representa nenhum impacto no patrimônio. Alright? Bom, nós temos também, né, se a gente quiser entrar um pouquinho mais nesse detalhe, eu tenho os fatos que vão alterar. Se o resultado, né, dessa operação for positivo, então vai aumentar o patrimônio. Então eu comprei mercadoria a prazo, estou aumentando meu patrimônio. Ou pode diminuir quando negativo. Eu fiz uma venda, sai o meu estoque. Ok? Mas podem ter situações em que eu fiz uma comprinha à vista. Sai dinheiro do caixa, entra dinheiro no estoque, não houve mudança no total do ativo circulante. Ok? E se a gente quiser complicar mais um pouquinho, a gente pode dividir os fatos em permutativos, onde a troca entre eles, modificativos, onde os valores são alterados, e os dois, né, que tanto trocam como modificam. Tá? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe.
Escrituração. Quando a gente faz o razão da empresa, a gente tem uma norma, né? A primeira linha dessa norma indica o débito, né? Ou seja, onde foi aplicado o recurso. E na linha de baixo está escrito a crédito, né? Indica a origem do recurso. Exemplos. Estou começando a minha empresa, ajuntei o capital com meus sócios, então eu tenho banco conta movimento a capital. Ou seja, o banco conta movimento foi onde eu apliquei o meu recurso. Eu recebi esse capital dos acionistas, peguei esse dinheiro e coloquei no banco. Está lá. Apliquei o dinheiro no banco. E da onde veio esse dinheiro? Veio do capital. Então, a capital. Compro um móvel à vista. Eu vou debitar móveis e utensílios, ou seja, estou aplicando aquele dinheiro na compra de móveis e utensílios. E da onde veio essa origem? Da onde saiu esse dinheiro? No banco, conta movimento. Se eu estou fazendo uma compra de estoque a prazo, a aplicação do meu recurso em estoque e a origem do recurso, fornecedores a pagar. Então vocês estão vendo que o valor do débito é igual ao valor do crédito. Pode ser que eu tenha 2 débitos e um crédito, um débito e 3 créditos, não tem problema, mas o total dos débitos sempre vai ser igual ao total dos créditos. Por quê? Porque se eu estou aplicando o recurso, ele tem que vir de algum lugar. Ok? Bom, contabilidade de custos, o foco é medir monetariamente ou financeiramente todas as atividades de estoque e do resultado. A contabilidade gerencial, ela vai trabalhar as informações que estão no sistema, como padrões, orçamentos, previsões, para ser utilizado na melhor decisão possível ou na melhor qualidade da decisão, ok? Claro que medindo as consequências de curto e longo prazo sobre essas atividades. Atualmente, o mercado está com uma concorrência tão acirrada que qualquer amadorismo vai tirar essa empresa do mercado. Ou eu faço bem feito e tenho lucro, ou faço mal feito e vou quebrar. Tá? E hoje, uma ferramenta muito importante para a contabilidade é a tecnologia de informação. Ele vai dar todo esse detalhamento necessário para que a empresa faça a sua gestão. Antigamente você tinha os livros da contabilidade, então você precisava ir lá consultar o livro. Hoje em dia, o gerente de vendas tem informações contábeis, o gerente de produção tem as informações, a diretoria da empresa tem informações, enfim, está tudo disponível online, ok? E a contabilidade de custos é o detalhamento da operação, ou seja, só compra e venda não vai dar para eu medir como é que nós estamos. Nós temos juros, nós temos honorários, né, dos profissionais que prestam serviços à empresa, nós temos salários, nós temos comissões, nós temos todos os gastos com fabricação e com transporte. Então eu tenho que separar os gastos da fabricação ou da operação dos demais gastos, tá? A auditoria ofere os procedimentos, né? Isso é obrigatório para as SAs, né? Que tem que contratar alguém para medir se realmente está tudo em ordem. E os impostos também usam todos esses procedimentos contábeis, né? Para o cálculo, né? dos diversos impostos e as suas alíquotas. Na contabilidade financeira, nós temos a valorização de estoques que vão estar representadas no balanço patrimonial e vamos apurar todo o custo de bens e serviços vendidos, né, que vai para a demonstração de resultados do período. Então, a contabilidade gerencial vai fornecer as informações para o planejamento e controle, para a elaboração de orçamentos, para dar suporte à tomada de decisão e etc. E nesse processo de dar o suporte à tomada de decisão, por exemplo, eu vou precisar de muitas informações para fazer lançamento de produtos, para determinar o preço de venda, para apurar os resultados do período, do ano, do mês, da semana, do dia, da loja, da filial, da fábrica, avaliar os desempenhos.
verificar se eu tenho que investir, da onde que eu vou buscar os recursos para investir, o que ela vai influenciar em comportamento, preciso segurar, não preciso segurar, tem dinheiro para todo mundo, corta de todo mundo, né? Enfim, toda decisão que a gente tomar, nós temos que ter dados para que essa seja a melhor decisão tomada. Muito bem. Esse vídeo 1 tem as seguintes atividades. Nós temos aqui 2 exercícios. O primeiro, escriture o primeiro lançamento contábil de uma empresa que se inicia com um capital de 50 mil. Escriture o razão e elabore um balanço. Então faça aquele lançamento bonitinho, né, e elaborem esse balanço patrimonial só com esses 2 lançamentos. E o segundo exercício, elabore um balanço patrimonial do senhor José, sabendo que ele tem um veículo de 80 mil, um apartamento de 400, uma casa de 350, 500 reais no bolso, uma conta bancária de 5.100. E também ele tem uma dívida, né, tem que pagar o sistema financeiro de habitação, 320, empréstimo bancário de 6 mil, contas a pagar diversas, ele tem 14 mil, e o financiamento da casa da praia, 250 mil. Montem esse balancinho e vejam como é que estão. Tá? Então aí você tem informações do ativo e do passivo. Ok? Como é que a gente faz? Vamos lá no AVA, aula 9, o tópico especial interdisciplinar 9. Nós temos este vídeo lá na apresentação dos vídeos e nós temos uma aba aberta para você postar essas atividades. Então vocês vão colocar, fazer isso em PDF ou Word, e vão colocar no nome do arquivo o seguinte: atividade 1, José, atividade 1, Maria, atividade 1, Joaquim, ok? Para a gente verificar, corrigir e devolver, ok? Era isso que a gente tinha para falar. Na próxima semana nós vamos ter aula presencial, onde a gente vai tirar essas dúvidas. Bom trabalho a todos e até mais.